Leitura do livro de Joel Goldsmith, Deus, a substância de toda a forma. Leitura por César Guidini. Capítulo 1. O desenvolvimento individual da consciência. A missão principal de O Caminho Infinito visa o desenvolvimento interior, a revelação da verdade do íntimo de nosso próprio ser. A palavra escrita constitui a parte menos importante deste trabalho. O que não é escrito ou falado é o maior ensinamento. Os mestres humanos são apenas uma ajuda temporária nesse caminho. Somente do interior vem a iluminação que dá a alguém a possibilidade de curar e de ser capaz de ensinar que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 21. E que você é a expressão de Deus. O mestre verdadeiro recebe a inspiração e a iluminação e consegue transmitir por possuir a conscientização de que eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é que faz as obras. João, capítulo 5, versículo 30 e capítulo 14, versículo 10. Portanto, esse Pai interior surge como uma presença impessoal a despertar o pensamento receptivo à divindade do indivíduo. E serão todos ensinados por Deus. João, capítulo 6, versículo 45. A minha unidade consciente com Deus torna-me um com todos os que são capazes de receber a palavra neste nível de consciência. Sua consciente unidade com Deus o torna receptivo e responsivo a toda a verdade. Onde houver um pensamento receptivo, Deus fala. Onde houver um ser espiritual manifesto, Deus está presente. Como Deus manifesta e exprime seu próprio ser como você é tão infinito quanto Deus. Não apenas uma pequena parcela de Deus. Deus não se divide, mas manifesta, expressa, revela, desenvolve e mostra a si próprio como você e como eu. É um estado de Cristo-consciência em que Deus fala, Deus se movimenta e Deus age. Quando eu falo ou escrevo sobre a verdade, aquilo vem a ser a menor parte da atividade que se passa em minha consciência. Sempre como um mestre da verdade, a minha consciência está alerta, desperta e transcende a tudo referente à mensagem da verdade que eu possa transmitir. Aquela consciência que é a divindade de meu ser é também a divindade de seu ser. É a sua consciência divina despertando-o rumo ao conhecimento de sua natureza, caráter e qualidades divinas. Seguindo o caminho espiritual. Aqueles que, em certa medida, tiveram a capacidade de receber a luz, certo desenvolvimento e revelação interior, perceberão que, devido àquela experiência, nunca mais serão os mesmos novamente. A partir de então, será como se tivessem tocado um centro infinito de sabedoria e conhecimento, uma presença infinita que orienta, guarda, dirige, protege, mantém e sustém. Porém, aqueles que estão nesse caminho sem ter tido ainda esta experiência, irão tê-la, pois está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. João, capítulo 15, versículo 16. Deus os trouxe a este local de desenvolvimento e não permitirá que se desviem desse caminho até que recebam a iluminação. Seguir o caminho espiritual, contudo, exige perseverança, pois este não é um caminho fácil. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículo 14.
há experiências neste caminho, muitas experiências. Não é um caminho de rosas sem espinhos. Você pode ter imaginado o porquê, após Deus ter se feito evidente em sua experiência, de sempre aparecer uma dor ou um sofrimento, um problema ou uma desgraça. Mas eu posso testificar que algumas de nossas maiores experiências vêm mesmo após o nosso ingresso nesse caminho. E são exatamente essas experiências que nos forçam a sair do senso físico da existência rumo à consciência espiritual da vida e da forma. A trilha espiritual é uma trilha de serviço. Nós somos não somente servos do Senhor, mas também servos dos outros que estão juntos no caminho. Neste trabalho, não iremos encontrar o mundo esperando para nos servir, mas veremos que, na verdade, nós é que somos os servos. O Mestre mostrou-nos essa lição de serviço e humildade quando lavou os pés de seus discípulos, enquanto nós, na época atual, não somos chamados para servir daquela forma, servimos de muitas outras maneiras. Quem conhece homens e mulheres que receberam a iluminação irá reconhecer que suas vidas são de devoção, não somente a Deus, mas àqueles que lhes vêm em busca de ajuda, que buscam cura ou iluminação. O caminho infinito e os outros ensinamentos. Cada um de nós tem buscado uma compreensão de Deus através de alguma forma particular de estudo. Qualquer que fosse a organização religiosa ou ensinamento, aquilo vinha a agir como um degrau para nos elevar à compreensão dos ensinamentos do Mestre. Embora, às vezes, nós apontemos as diferenças entre o caminho infinito e os outros acessos à verdade, lembramos que isto é feito sem qualquer senso de crítica ou julgamento. Não pode haver qualquer julgamento deles, somente amor e honra para com todos. O mesmo é verdadeiro em relação à medicina. Os médicos e enfermeiros estão devotando suas vidas para ajudar a humanidade conforme a visão própria deles. E no plano físico, realmente nós sentimos o progresso deles, razão pela qual só lhes dedicamos amor e respeito. Uma das grandes diferenças entre esta mensagem de O Caminho Infinito e aquelas de certos metafísicos está no fato de não considerarmos que uma mente divina, um amor divino ou alguma outra coisa venha até você para realizar-lhe algum desejo. O Caminho Infinito ensina que Deus é a própria consciência divina do seu ser e constitui a lei sobre o seu ser. Esta lei é única e é a lei do amor. Outro fator que nos difere das outras mensagens é que nós não atribuímos poder algum àquilo que muitos chamam de mente mortal. Não é raro ouvirmos a expressão: estou imaginando o que a mente mortal irá fazer-me hoje. E ela acaba por fazer mesmo. Durante certo tempo foi bastante falado e aceito que existiam causas mentais para as doenças físicas. Eram circuladas algumas listas indicando que se alguém estivesse com reumatismo, ele era causado por ressentimentos. Se fosse câncer, a causa era ódio ou ciúme. E qualquer que fosse o sintoma, sua causa seria esta ou aquela tendência mental ou emocional. Nós, porém, não aceitamos esses argumentos como verdadeiros. Dentro da crença humana, sem dúvida alguma, eles são reais. Hoje em dia, até a medicina propaga que o excesso de preocupações poderá levar à úlcera, e provavelmente isso é verdade no plano puramente humano. Mas nada disso tem a ver com o ensinamento de O Caminho Infinito, onde a doença não apenas não possui nenhuma causa, mas também não consideramos a existência de nenhuma lei de doença. Nada existe que venha a nos provocar algo. Não. Trata-se de alguma crença universal que no momento nós estamos aceitando. Por ignorância, nós acabamos por aceitar a crença universal numa egoidade apartada de Deus.
A nossa função não está em examinar o próprio pensamento tentando descobrir qual atitude mental errada temos mantido, mas sim em medir a extensão com que estamos aceitando as crenças universais e conscientizar que todas elas são sugestões mesméricas, sendo que a nossa mente, a única que existe, não pode ser um instrumento para mesmerizar ou ser mesmerizado. Com esse procedimento, nós retiramos o poder daquele falso senso e adquirimos a consciência do único poder e única presença. Existe tão somente um eu, ou ego, uma consciência, embora ela apareça como sendo você ou eu, e este é mais um ponto vital a nos diferenciar de outros ensinamentos correntes. O caminho infinito ensina que não somos um efeito, uma ideia, uma manifestação ou um reflexo. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 8, versículo 12 e capítulo 14, versículo 6. Há somente um eu. Mesmo que este eu apareça como você ou como eu, continua sendo o mesmo eu. O caminho infinito, um caminho de vida. Esta mensagem é denominada o caminho infinito. É um nome que nada significa para o mundo, exceto para os que são familiares a este ensinamento, para os que sabem que o caminho infinito é realmente um caminho de vida que conduz ao desenvolvimento da própria consciência. O caminho infinito é isto: um caminho de vida que conhece Deus como a consciência infinita, e o trabalho dos aspirantes a ele é o de se manterem em conformidade com seus princípios. Para que possamos demonstrar as harmonias da vida, é preciso adquirir a consciência do bem. Neste ensinamento, não acreditamos que um efeito possa constituir nosso suprimento e tampouco acreditamos que um corpo físico saudável constitua a saúde. O caminho espiritual nos leva à consciência de vida, deixando-a produzir tanto o suprimento quanto a saúde. Este caminho não é um método de demonstração de suprimento ou saúde, mas um caminho para demonstrar a consciência da presença de Deus e deixar que esta consciência faça manifestar o suprimento e a saúde. Passo a passo, vai se desenvolvendo o nosso caminho. Talvez nem sempre possamos visualizar o projeto completo, mas caminhando em frente, passo a passo, sucessivamente, o quadro todo virá inevitavelmente a ser manifesto. A influência fermentadora da verdade. Todo ensinamento metafísico traz um grande objetivo: alcançar, em alguma medida, a consciência de Deus. Até este ponto, o caminho infinito pode concordar. Contudo, ele difere da crença teológica tradicional que ensina ser o paraíso um lugar a ser atingido somente após a morte. Todos os ensinamentos metafísicos sabem da possibilidade de o paraíso ser atingido aqui e agora. Em todos eles, sejam seus métodos iguais aos nossos ou não, a intenção é a realização da cura espiritual e da atuação de Deus na experiência individual, em nosso corpo, nosso negócio, em nossa vida familiar e nas atividades do mundo. Num curto espaço de tempo, os escritos de O Caminho Infinito foram largamente distribuídos e postos em circulação pelo mundo. Quando lidos com a mente aberta, são aceitos não somente pelos metafísicos independentes ou por integrantes de movimentos metafísicos organizados, mas até mesmo pelos membros das igrejas ortodoxas. Nestes textos, aqueles dotados de objetivos espirituais estão descobrindo uma base comum de encontro. A verdade contida na mensagem está rompendo e dissolvendo preconceitos, intolerâncias e aversões entre as crenças religiosas. Na conscientização de Deus como consciência,
a consciência do ser individual, torna-se impossível a permanência de preceitos raciais ou religiosos, bem como inimizades, temores ou intolerâncias. Tais elementos somente podem existir enquanto perdurar a crença numa egoidade apartada de Deus. Toda a verdade contida nesta mensagem é realmente a verdade dita por si, e a sua influência fermentadora trará por fim a união de todos, a conscientização da unidade da consciência. Esta união não se refere a um sentido de organização, mas trata-se de uma junção na abertura de nossa própria consciência rumo à unidade do ensinamento da verdade. Uma união no sentido considerado por Jesus quando falou a seus discípulos: porque quem não é contra nós é por nós. Marcos, capítulo 9, versículo 40. Os metafísicos do mundo tentam a sua unificação pela compreensão de Deus como onipresença. O ensinamento de todos eles é fundamentado no postulado de que Deus é a mente individual, Deus é a vida individual, Deus é a alma individual. Portanto, não deveria haver nenhum senso de divisão entre eles, tampouco algum sentimento de que um deles é melhor do que o outro ou possui mais verdade do que esse outro. Tão logo exista um sentimento de superioridade ou de comparação, a consciência não se encontrará aberta à unidade e universalidade da verdade. Você nunca irá encontrar Deus em um livro. Se quiser encontrar Deus, conhecer Deus, você deverá voltar-se para dentro de si mesmo e encontrá-lo no lugar secreto. Você não poderá ver Deus, mas tomará consciência de Deus dentro de seu próprio ser. Poderá perceber e sentir a sua presença. Enquanto seus pensamentos estiverem no exterior, nas coisas que você vê, ouve, prova, toca ou cheira, você não poderá trilhar o caminho espiritual, o caminho infinito, pois não se pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar a realidade do ser, a criação de Deus. O objetivo desses escritos e de todo estudo sobre eles não é apenas obter conhecimentos sobre a verdade. O conteúdo das mensagens sobre a verdade do ser é tão simples que até as crianças conseguem facilmente entendê-la. Você, inclusive, irá notar que 3/4 de tudo que for lido sobre a verdade será esquecido, quando aquele senso de Deus como sendo onipresença torna-se aparente. É este o objetivo de seu estudo: elevar a consciência ao ponto em que aquele senso de onipresença seja atingido. Com esta meta alcançada, o trabalho de cura passa a ser realizado com um sorriso e não com um esforço mental. O suprimento, a integridade, a plenitude, tudo isso vem a nós apenas com um sorriso. É um sorriso especial vindo de Deus, como que conhecendo que aquilo aparecendo como um ser humano é nada, e ao mesmo tempo é tudo, se visto sob o ângulo da identidade espiritual. Habitue-se a conscientizar que o poder, a qualidade, a quantidade e a realidade nunca estão naquilo que está formado, mas que está realmente no princípio, alma ou consciência que produz toda a forma existente. Um odre novo. Parênteses. Odre, também chamado de pele, é como se chama um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de cabra, usado para o transporte de líquidos como água, azeite, leite, vinho, manteiga ou mesmo queijo. Fecha parênteses. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Marcos, capítulo 2, versículo 22. Precisamos desenvolver um novo odre completo, um novo estado de consciência. E para isso, principiamos por eliminar todo o conceito material. Isto não pode ser feito num único salto.
É um trabalho para todo o tempo de vida, pois envolve uma mudança completa de consciência. Não tente colocar vinho novo em odres velhos. Não tente semear as sementes desta inspiração em solo pedregoso ou espinhoso. Se fizer isto, elas se perderão. O solo deve ser preparado. Uma consciência espiritual precisa ser desenvolvida. A preparação exige muita paciência e o anseio de sentar-se a sós para ponderar esta ideia da consciência individual como a causa, a lei e o poder de cada ser. Você consegue perceber que a totalidade de Deus está aparecendo como você e que a totalidade de Deus está aparecendo como o seu próximo? O grau de aceitação desta verdade corresponderá ao desenvolvimento do Cristo de sua própria consciência, ao desenvolvimento de seu conhecimento de que a plenitude do Cristo constitui o seu ser. O desenvolvimento do Cristo leva à conscientização da presença, à consciência de haver uma orientação que vem de dentro da existência de um infinito ser interior que segue sempre à frente e que está consciente até mesmo quando você dorme. Esta conscientização lhe trará a certeza de que, superior a qualquer condição ou circunstância humana, é este consciente estado da natureza infinita de sua própria consciência que permanece sempre no centro de seu ser, apenas aguardando o seu reconhecimento. Para este trabalho, cada palavra dita pelo mestre deve ser aprendida e aceita como lei. Uma só passagem poderia mudar a sua experiência, mas para uma nova consciência integral ser conseguida, devemos tomar cada uma das passagens dada pelo mestre cristão e utilizá-las conscientemente. Mais do que qualquer outro profeta ou vidente, ele deu ao mundo ocidental o segredo da vida espiritual. Para exemplificar, leia o ensinamento do mestre sobre a futilidade de se manter com ansiedades. Em Lucas, capítulo 12, de 22 a 32. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Se, pois, não sois capazes de fazer estas pequenas coisas, por que vos preocupais com as outras? Considerai os lírios como eles crescem. Eles não trabalham nem tecem, e na verdade vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais vestirá a vós, ó homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem andeis inquietos, pois todas as gentes do mundo buscam essas coisas. Mas vosso Pai sabe que delas haveis mister. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão dadas de acréscimo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Adquira a consciência de que vosso Pai sabe que haveis delas mister. E assim, sempre que você for tentado a ficar apreensivo, pensando no trabalho do próximo ano, na casa ou nos alimentos, virá à sua lembrança que a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Faça a si mesmo a pergunta seguinte: estou vivendo nesta consciência de não estar apreensivo? Lembre-se da questão apresentada pelo mestre. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Em Isaías, capítulo 55, versículo 8. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos, assim por que ficar apreensivo? Em vez disso,
olhemos para este universo passando a compreender que todo ele é sustido e mantido pelo poder divino que o criou. Mas é isso que temos feito? Não. Nós construímos uma entidade separada, uma egoidade apartada de Deus, que precisa de provisões e cuidados, e devotamos a vida toda para sustentá-la. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo. A minha paz vos dou." Em João, capítulo 18, versículo 36 e capítulo 14, versículo 27. Em momento algum, Jesus estava buscando a sua própria demonstração. Ele vivia num senso de doação, de ser uma transparência de bem para o mundo. O Cristo não pode entrar numa consciência que está em busca de algo para si mesma. Deus não pode ser utilizado com o propósito de se conseguir um progresso puramente humano. A nossa missão no mundo está em sermos uma transparência para o bem. O eu que procura algo para si não é o Filho de Deus, pois o Filho é herdeiro de Deus e co-herdeiro com o Cristo. E o Filho está sempre cônscio de que tudo que é do Pai também pertence a Ele. Sendo assim, como poderia existir algo que o Filho desejasse buscar para si? O infinito jorra sobre nós. Na construção desse novo estado de consciência, nós não podemos pretender buscar por algo, pois devemos começar a conscientizar que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. E dessa maneira somos aquele exato local em que a totalidade de Deus está jorrando. Tendo esta Cristo-consciência desenvolvida, também nós seremos capazes de alimentar 5.000 pessoas, ou quantas venham até nós, alimentá-las espiritualmente e, se necessário, alimentá-las materialmente, pois o mesmo Espírito jorrando apareceria como alimento. A questão está unicamente em verificar o quanto nós limitamos Deus. Obviamente, humanamente nós não podemos realizar tais obras, mas para Deus aquilo é possível. Quando estiver corretamente compreendido que nós somos o Cristo, a própria presença de Deus, que não vive sob o ponto de vista de receber algo, mas de deixar que o infinito jorre através do ser, então descobriremos a capacidade nossa de alimentarmos as 5.000 pessoas. O Pai Celestial é a nossa própria consciência e Ele conhece todas as nossas necessidades.